Olá, galerinha do 7º ano, tudo em paz por aí? Espero que estejam ótimos, né? E que tenham feito as minhas atividades. Esse vídeo agora eu vou gravar com as nossas correções. Tudo que a Pro pediu anteriormente no último vídeo, agora nós vamos corrigir. E vocês vão abrir para mim, por favor, a apostila lá na página 56, tá? Então, na última atividade que a gente estava fazendo, né, por vídeo, obviamente, nós fizemos a leitura do texto Emília no País da Gramática. E depois tinha algumas questões de interpretação, e aí continuei pedindo algumas outras atividades. Então, abra aí para mim que nós vamos começar. Bora lá? Pessoal, então você leu o texto, né? Deve ter relido. E aí a primeira pergunta era 3.1, que fala assim, ó. Por que Monteiro Lobato caracterizou a ortografia como uma dama grega? O que quer dizer ortografia? Ele explicou lá no texto que a palavra ortografia, ela foi juntada, né? Através de outras duas, ortos e grafia, que eram palavras gregas, de origem grega, por isso que ele colocou esse nome, esse apelido de uma dama grega, né? Por isso. E o que significa? Significa escrita correta, né? Porque ortos quer dizer correta e grafia quer dizer escrita. Então, ortografia é a escrita correta das palavras. Bom, aí o 3.2 diz assim, por que no texto substantivos simples como ortografia, acentos e cisma são grafados com letra inicial maiúscula? É por uma simples razão. Essas palavras aí são consideradas personagens, é como se fossem pessoas, né? Então, a ortografia, ele falou que é uma dama grega, porque ela foi personificada, considerada como se fosse uma pessoa. Personagem, parte da história, então funciona como nomes próprios, tá bom? De personagens, ok? Aí no 3.3 tá escrito lá, na redação dos períodos seguintes não foram usadas letras maiúsculas. Reescreva-os usando maiúsculas de acordo com as regras enunciadas no texto de Monteiro Lobato. Essas regras enunciadas no texto estão logo acima aí, ó, na mesma página. Tudo que eu grifei de rosa é a explicação. Aliás, são explicações, né? Que ele coloca várias aí, ó. Põe em maiúsculo todas as primeiras letras das palavras que abrem os períodos. Quer dizer, no início de frase. E também escrevo em maiúsculo a primeira letra de todos os nomes próprios. Isso não é segredo, né? Uso maiúsculas também nos títulos, como Vossa Senhoria, Senhor Doutor, etc. E nos epítetos ou alcunhas dos homens célebres, como Napoleão o Grande, Guilherme o Taciturno, o Tiradentes. Então, assim, é como se fossem apelidos, sabe? Da pessoa. Uso-as nas palavras que designam divindade, como o Eterno, o Todo-Poderoso. Uso-as em certos nomes abstratos quando aparecem sob forma de pessoas, como nesta frase. O monstro vinha escoltado pela ira, pela traição e pelo ciúme, quando eles viram personagens também, né? Uso-as para os pontos cardeais quando designam regiões, como nestas frases. Os povos do Oriente, os mares do Sul, mas digo sem maiúscula, o Oriente da China, quando eu estou significando apenas direção geográfica. Então, quando é direção, aí eu não coloco maiúscula o norte do Brasil, o Oriente da China, o sul do país, né? Aí eu não preciso colocar. Bom, então na 3.3, como é que vai ficar? Queria, com letra maiúscula, ó, queria muito conhecer o sul dos Estados Unidos. Queria maiúscula, porque tá iniciando a frase. O sul é só uma direção indicada, eu não preciso de maiúscula. E Estados Unidos sim, porque é nome próprio, nome de país. B, afirma-se que Rui Barbosa, o Águia de Aia, foi notável orador. Afirma-se com inicial maiúscula, que é início de frase. Rui Barbosa, nome próprio. O Águia de Aia, como se fosse um apelido dele, né? Referindo-se ao nome próprio, então, maiúscula e só. E C, nos países do Ocidente vivem muitos imigrantes do Oriente. Agora sim,
Nos precisa o N maiúsculo, porque é início de frase. Ocidente indica região, então eu vou colocar em maiúsculo, e Oriente a mesma coisa, tá bom? E depois, o próximo exercício, que era o 4.1, estava pedindo para completar as palavras e indicar aquelas que faltavam uma sílaba. Então, por exemplo, lá na tirinha tá escrito chega de sensu. O que tá faltando aí? A sílaba ra. Chega de censura, tá? Ou acabou a pichação, ou não pôde terminar por motivos que são do domínio público, tá? Aí, na 4.2 está escrito: por que para falar de censura o autor da tira usou palavras incompletas? Ou seja, qual a relação entre palavras incompletas e censura? Gente, quando há censura no país, por exemplo, não se pode expressar, né? A gente não pode se expressar de maneira livre. A gente é censurado, ou seja, tem limite para a expressão, não é tudo que eu penso que eu posso falar ou escrever, eu não posso ter minha própria opinião. Quer dizer, não é que eu não posso ter, eu não posso expressar, tá? Eu não posso colocar para fora, escrever, falar, daí eu não posso. Isso é censura. Então, é por isso que na tirinha já tá assim, sem uma sílaba, sem algumas letras, para ficar meio, né, incompleto mesmo. Porque para descrever que seria essa censura, chega de censura, de não poder falar tudo que eu quero e tudo que eu penso, tá bom? Depois, a atividade 4.3 fala assim: separe as sílabas das palavras do trecho indicado e classifique-as de acordo com o número. Se necessário, consulte o quadro. Então, vocês leram aí o quadrinho explicando a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Se ela tem uma sílaba só, é monossílabo, né? Se a palavra tem 2 sílabas, ela é chamada de dissílabo. Se tem 3 sílabas, de trissílabo. E se tem 3, se tem 3 são trissílabos. Se tem 4 ou mais, ou seja, mais de 3 sílabas, a gente chama de polissílabo, tá? Essa palavrinha é um polissílabo. E agora, eu vou passar para vocês, a gente vai corrigir a divisão das sílabas das palavras. Eu coloquei aqui na lateral, fiz a lápis, porque eu não expliquei, não fiz o vídeo ainda sobre a classificação da palavra quanto à posição da sílaba tônica, tá? Então, eu vou explicar isso no próximo vídeo e depois a gente retorna para completar, tá? Então, quanto à divisão silábica, olha, bom, a palavra bom não tem como dividir novamente, não tem. Então, eu digo que essa palavra aí é um monossílabo, porque só tem uma sílaba. Agora, a palavra dia fica di-a. Se eu dividir em 2 sílabas, é porque é um dissílabo. A palavra minha, eu divido em mi-nha, então é um dissílabo, 2 sílabas. A palavra senhora, eu divido senhora, então eu tenho 3 sílabas, portanto, é um trissílabo. Disse, aqui eu tenho que prestar um pouquinho de atenção, né, na hora de dividir, porque todas as vezes que eu tenho assim, ó, 2 S's, 2 R's, o que vai acontecer? Um S fica na sílaba anterior e o outro na sílaba posterior, na da frente. Então, fica diz-se. É assim que eu separo. Isso é um dissílabo, porque tem 2 sílabas. A palavrinha quindim, eu separei 2 sílabas, então é um dissílabo também. O verbo fazendo, 3 sílabas, então é um trissílabo. Uma, 2 sílabas, dissílabo. Saudação. Professora, mas eu não posso colocar saudação? Não, porque você não lê saudação, você lê saudação. Saudação. Então, 3 sílabas. Isso daqui a gente chama de ditongo, quando 2 vogais estão juntinhas, né? Então, é um trissílabo.
D também não tem como separar mais do que isso, então é um monossílabo. Cabeça, cabeça, trissílabo, 3 sílabas, né? Muito. Professora, não posso separar assim, ó, muito. Não, porque você não lê muito, você lê muito, muito. Também aqui, ó, pode perceber, é um ditongo, né? Então, é dissílabo, tá? Depois, a palavra desajeitada. Pro, posso fazer? Desajeitada. Não, porque você não lê dessa forma, você lê assim, ó. Desajeitada. O E e o I ficaram juntos na pronúncia, então isso é um ditongo, eu não vou separar. Então, essa palavra tem 5 sílabas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se tem mais do que 3, eu posso dizer que é um polissílabo, ok, amados? Agora, nós vamos lá para a tarefa que eu pedi para vocês. E tá aí, ó. Era a tarefa 12 que eu tinha pedido, sobre a origem das palavras. Então, aí no textinho que você leu, deve ter lido, tá? Você vai observar sobre a grande mudança que algumas palavras tiveram no decorrer do tempo. Então, muitas palavras mudaram totalmente do que era, não tem nada a ver com o que era, a origem dela e tudo mais. Então, é isso que a gente vai aplicar agora. O enunciado diz assim, ó, associa a palavra que usamos atualmente à sua origem e seu significado inicial. Para isso, você deve prestar atenção para descobrir semelhanças entre a palavra de origem e a que usamos na atualidade. Então, algumas têm muita semelhança, outras nem tanto. Então, veja a letra, a primeira palavra que aparece é abafar. Abafar corresponde à letra B, ó, do árabe al-bakar, nome de um perfume antigo extraído da raiz da junça, né? Abafar, nome do perfume. Bom, se você for ver, não muito a ver, né? Mas tem. Porque para você extrair o perfume, você talvez tenha alguma coisa a ver com abafar, de deixar quietinho, de deixar, como é que fala? A gente fala, ai meu Deus, sumiu a palavra, que é quando você deixa descansar para tirar o melhor daquilo. Pode ser isso no sentido do perfume, né? Adivinhar seria a letra D de drosofilinha, ó, do latim divino, já reduzido de homo divino, homem divino, criatura a quem os deuses deram o dom de prever o futuro. Porque é algo que não é comum, né? Prever o futuro. Adivinhar. Esse tem mais a ver, não tem? Depois, anel. O anel também tem tudo a ver, que é a letra A lá, ó, do latim anelo, que une, aperta, circunda. Olha que interessante, né? Porque o anel, além de... ele circunda, né, o nosso dedo, anel, por exemplo, de casamento, tá? É a aliança que a gente fala, né? Mas é um anel. É um anel porque a gente coloca ao redor, né, do dedo, a gente encaixa no dedo, ele fica abraçando, apertando o nosso dedo. Então, tem tudo a ver o anel. Animal, a letra E de Everaldinho, ó, do latim animal, que tem ânima, alma, vida, ser vivo, em oposição ao ser inanimado, como as pedras, os mortos e os vegetais. Também tem bastante a ver esse. Bairro, bairro seria a letra F, do árabe bar, exterior, tá? E boato, letra C, do latim boato, grito, alvoroço. O boato a gente realmente pode fazer a ligação com alvoroço, né? Um comentário sobre a vida de alguém, algo que causou realmente um alvoroço, mas, e às vezes pode até ser mentiroso, né? Ser enganoso, ser falso. Então, tem a ver, mas não é tanto também, né? Pra você ver como é que as coisas mudam, né? Olha de onde originaram essas palavras que nós conhecemos e olha o que elas significavam, ou como que surgiram, né? Qual o significado com que apareceram essas palavras aí.
Bom, amados, espero que tenha dado certinho para vocês corrigirem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no meu plantão, né? E aí, próximo vídeo, gravarei com conteúdo novo e passarei atividades também, tá bom? Se cuidem, meus amores. Um beijo no coração com muita saudade. Tchau, tchau.